Olá, gente, vou dar mais outro assunto aqui, um assunto muito delicado. Esses assuntos são muito delicados. Esses assuntos são tão delicados que eu não vejo praticamente nenhum pastor, nenhum praticando as coisas como a Bíblia diz. É aquilo que eu falei anteriormente, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e o pessoal não está entendendo. Estão pegando a Bíblia e estão seguindo um raciocínio diferente, crendo só de uma maneira. A palavra do Pai Eterno é de uma maneira e de duas maneiras. E chega até lugar de ter três maneiras. Então tem que se ter o Pai Eterno. Porque não estou vendo ninguém que está dentro do Pai Eterno, não está entendendo. Estão se criando religião, pegando texto. Por causa de um versículo se cria uma religião. É o que eu estou vendo dia a dia que está acontecendo. Por isso que o mundo está empestado de igreja. O pessoal pega um versículo da Bíblia, entende de maneira diferente, como do jeito que ele está entendendo, e cria uma religião. Eu vou falar agora sobre o que é pecado. O que é pecado. Pecado existe de muitas maneiras. Eu estava pregando para um cidadão, eu preguei para ele muitos tempos. E quando foi um determinado tempo, ele me chamou assim, disse, mas rapaz, quer dizer que pecado é aquele multa de carro, né? Ah, eu digo, agora você entendeu. Porque pecado, gente, vai pecado pequenininho, maior, e assim vai crescendo. O que foi que a Igreja Católica pregou? Que eu vejo os católicos não entendem isso. Diz assim, eita, eu estava conversando uma vez, pregando, o cara disse, para Deus tanto faz fumar um cigarro como matar um. Vê que absurdo. Vê que absurdo, não está entendendo as maneiras do pecado. Eu vou explicar aqui o que é a maneira do pecado. Como é o pecado grave, pecado gravíssimo, pecado pequeno, pecado médio. Eu vou explicar tudo direitinho. Muita gente, o pessoal sabe disso aí, que o maior pecado no Espírito é contra o Espírito Santo. Olha, o Filho do Pai Eterno disse, se alguém falar contra o Filho do Homem, tem perdão. Agora se falar contra o Espírito do Eterno, que é o Pai Eterno, quando eu li em Reis, lá atrás em Reis, primeiro Rei, é quem fala contra o Eterno. E o Espírito do Pai Eterno é o Espírito Santo, é o Espírito do Pai Eterno. Trazendo para aqui, e diz, quem falar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nesse mundo, nem o provir, nem o futuro. Então, é o pecado espiritual. Esse pecado aí, quem blasfemar contra o Pai Eterno, contra o Espírito Santo do Pai Eterno, não tem perdão, nem nesse mundo e nem no provir, no vindouro. Eu deixei aqui também os textos marcados direitinho. Agora eu vou pecado. Tem pecado? Eu vou ler para vocês aqui. Lá em 1 João capítulo 5, verso 16 e 17. 1 João capítulo 5, verso 16 e 17. Diz assim, olha. Explica a maneira dos pecados. Se alguém vier até ser teu irmão cometer pecado, não para a morte, olha, tem pecado para a morte, tem pecado que não é para a morte. Pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por isso digo que não rogue. Tem pecado que eu mesmo, meu irmão, se pecar, um pecado grave, inclusive contra os 10 mandamentos do Pai Eterno, eu não devo nem rogar por ele. Sabe por quê? Porque ele vai prestar conta com o Eterno. Porque lá no texto da terra diz o quê? Se teu irmão pecar contra ti e pedir perdão, perdoa ele. Aí quando eu devo perdoar meu irmão, se ele pecar contra mim e se arrepender, aí chegar perto de mim e me pedir perdão, aí tudo bem, aí eu devo perdoar até 70 vezes 7. E se ele não pedir perdão, então vai ser o que acontecer. Sabe o que vai acontecer? Vai levar para o sacerdote, vai levar para a igreja, para o povo, o cabeça da igreja. E se ele não aceitar, então é considerado como gentil ou publicano. Ele não pode ser meu irmão. Sabe por quê? Porque ele tornou-se viciado, pecado para a morte. Pecado que eu não devo orar por ele. São pecados gravíssimos. Se você cometer um pecado, como eu vi daqui a pouco no livro de 1 João 2, que o Filho do Pai Eterno, ele intercede, ele é advogado. Se a pessoa cometer um pecado, se a pessoa tem um delícia, cometer um pecado, o Filho do Pai Eterno é meu advogado. O advogado é aquele que cometeu uma falha. Mas se o cara começar a fazer pecado deliberadamente, não resta mais sacrifício. Eu vou ler os textos direitinho, esse texto assim, muito delicado, eu vou sempre ler e vou dar explicação. Pecado, diz assim, ó, gera morte. Lá em Tiago 1 a 3, aliás, 1, 13 a 15, vamos ler lá. Explicar o que é a maneira de pecar. 1, 13 e 15 no livro de Tiago. Vou explicar direitinho para vocês entenderem. Porque eu vejo uma vez, eu estava conversando com o cara disse, mas rapaz, quer dizer, se a pessoa olhar para uma pessoa cometer um pecado, uma mulher, qualquer coisa, então já está um pecado igual. Uma vez conversando com o rapaz disse, para Deus tanto faz.
matar uma formiga como matar uma pessoa. Bem, isso é um absurdo, você faz entendimento. Sabe por que é isso? Porque Roma não explicou. Roma não explica as maneiras de pecado. Por isso, coitado dos católicos, não aí. Não tem do pecado, peca de todo jeito, peca de todo, não estão nem aí, porque os coitados não foram instruídos, não lê a Bíblia. Eu fui católico 35 anos, não vi estudo nenhum lá dentro, os padres não dão, os sacerdotes deles não dão estudo, então são assim, feito pai lá, que não tem estudo, não tem entendimento. Vamos lá em Tiago, no capítulo 13, verso 15, capítulo 1, e o verso 13 ao 15 por diante, diz assim, ó, explicar aqui para vocês entenderem. 1, 13 a 15, aqui, ó. Ninguém a ser tentado, diga, sou tentado pelo Eterno, está aqui Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está o atrás e seduz. A minha cobiça, fala de mim. A minha cobiça é que cometo o pecado. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Como é isso? Isso é assim. Se eu olhar, vamos dizer, olhar para uma mulher e eu sentir atração por ela, eu peguei, abriu a luz, deu à luz o pecado. Mas se eu tirar a visão, tirar o pensamento dali e não praticar aquilo, aquele pecado não tornou pecado para a morte. Ele é um pecado que é um pecado maneiro. Agora, a partir do momento que eu vou lá, converso e saio com ela, tenho relação com ela, aí tornou-se pecado para a morte, porque o pecado, ele aumentou. Aquele pecado que era um pecado leve, que o Filho do Pai Eterno intercede, aí eu fui ter relação com ela, aí tornou-se agora um pecado para a morte. Então o que aconteceu? Esse pecado para a morte é o pecado que foi o pecado de obra praticada, consumada. Aí chama-se pecado para a morte. É o pecado que ele é consumado. Quando é consumado, gera a morte. Então o texto de Tiago, capítulo 1, 3 ao 15, expliquei direitinho para vocês entenderem. Agora vamos à sequência de pecado. Como é o pecado, né? Essa maneira dos pecados. E muita gente não está entendendo isso. Não está entendendo, vejo os coitados aí brincando com o pecado. Sabe por quê? Porque Roma, ela pregou uma das coisas mais graves que existe. Em dizer que pecador é filho de Deus. Não. A Bíblia diz que quem peca é filho do diabo. E eu vou mostrar o texto aqui. 1 João, capítulo 3. Vamos lá, ler. Diz assim, ó. Aqui bem pertinho, aqui na frente. 1 João, capítulo 3. Diz assim, ó. Começando do 4. Capítulo 3, começando do 4. Diz assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é transgressão de lei. Sabendo também que ele se manifestou para tirar os pecados. Foi para tirar os pecados. Ele veio, para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e não conheceu. No verso 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho do Eterno para destruir as obras do diabo. No verso 9 diz assim, ó. Todo aquele que é nascido de Deus, para que Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está vendo que o filho de Deus não peca. Quem peca é filho do diabo. Terminando o versículo. Todo aquele que não pratica justiça não procede do Eterno, nem aquele que não ama a seu irmão. Está vendo que quem comete pecado, quem pratica pecado é filho do diabo, não é filho de Deus. O pessoal costuma dizer, todo mundo irmão, não é meu irmão meu mesmo não. Irmão meu de jeito nenhum. Irmão meu, ele tem que comer do sangue e beber do cálice. Inclusive o filho do Pai Eterno, quando estava lá, quando chegou, esse assunto depois. Quando os irmãos dele vieram lá e perguntaram
Ele perguntou, teus irmãos, tuas irmãs querem falar contigo lá fora. Tua, mas quem é meus irmãos, quem é minhas irmãs? É aquele que vai vontade do meu pai que está no céu. Porque nem os irmãos dele criam nele. Depois desse assunto, porque Roma embebedou o mundo, dizendo que Maria não teve mais filho. E vou mostrar pela Bíblia que ela teve mais filho depois que ela casou com José. Aqui na frente, diz assim, pecado, vamos pecado. Será que eu não peco? Não, eu peco, nós pecamos. O que é pecar? A gente comete pecado até não falar. A palavra eterna diz, eu vou ler aqui no livro de pecado, seu pecado voluntário. Lê Levítico capítulo 6, verso 2 a 5. Levítico capítulo 6, verso 2 a 5. Aqui, 5, vamos para lá. Levítico capítulo 5. Vou ler aqui, né? Levítico 6, 2 a 5. Veja só. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Eterno e negar o seu próximo, veja, um pecado pequeno. O que este lhe deu ainda é posto ao penhor, ou roubo, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo. Está vendo? Seu pecado maneiro. Ao que tendo achado perdido e negar com falso juramento, não jurando que nem por ali, seu pecado maneiro, ou fizer alguma outra coisa, de todas o que o homem costuma pecar, o homem costuma pecar, mas esse tipo de safadeza, será, pois, que tendo pecado, ficando culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Então existiu o sacrifício para esse pecado maneiro, gente. Que é de estar para trazer, o homem costuma pecar, seus pecados leves, seus pecados que a pessoa evita isso. Então, se o cara rouba uma pessoa, ou tira uma coisa alheia, e vai lá, pede perdão e faz de novo, aí torna-se viciado. Então, quem pratica pecado no vício também não entra no reino do céu. Se ele comete uma falha e for lá se arrepender, pedir perdão e negar, depois se arrepender, voltar e pedir perdão, então não pratica mais, então aqui o Filho do Eterno está lá, ao lado do Pai, intercedendo. Chama os pecados que o homem costuma fazer. Os pecados que o Eterno, na lei, já deu essa lei para que Moisés entendesse com o sacerdote Arão, para entender essas coisas. Para estar misturando pecado grande e pecado pequeno. E esse pecado é pecado pequeno, porque pecado grande ele ia para a pedra, ele ia ser apedrejado, por aqui era na lei. Aqui não tinha pouquinho não, aqui era olho por olho e dente por dente. Veja que o Eterno deu uma maneirada sobre esse tipo de pecado. Eu quero explicar direitinho para o ouvinte, para entender o que é a maneira de pecado. Porque eu não estou vendo nenhuma religião, inclusive pastor, pregando isso. Não está pregando isso, sabe porque isso é falta de leitura de Bíblia. A Bíblia é um livro de sabedoria, tem que entender ela do começo ao fim. Eu vou ler aqui na frente, aqui, marquei outra coisa aqui, né? Lá em 1 João capítulo 1, verso 10, diz aqui, vamos para lá. Você quer ler direitinho para o ouvir entender. João capítulo 1, verso 10, diz assim, 1:10. Se dissemos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se eu disser que eu não peco de maneira nenhuma, eu estou chamando o Eterno e o Filho de mentiroso. Eu não posso fazer isso. Eu cometo falha. Eu peco. O que eu peco? Um olhar, certo? Um desejo. Até em sonho você peca. Não tem um que escape. Não cabe que disser que escapa, eu digo que é mentiroso. Não tem quem escape, de maneira nenhuma. Você vê que a palavra diz aqui, eu não vou ler lá, mas está dizendo aqui, Elias era um sujeito à mesma paixão, ele orou ao Pai Eterno, 3 anos e 6 meses não choveu na terra, mas depois orou, então choveu na terra. Você é um homem sujeito à mesma paixão. Então, gente, a gente tem que entender a maneira dos pecados, os limites de pecado, para o pessoal entender, porque as igrejas não estão pregando isso. Eu fiz o texto direitinho aqui, explicando direitinho, para o ouvinte entender. Vou ler aqui. 1 João, 1 Rei 8,46, eu vou ler 1 Rei 8,46, vamos lá, está dizendo lá, né? Não há um que não peque, está dizendo lá em 8,47, aliás, em 8,46, que está dizendo lá que não há um que não peque, a gente vai ser não ler, eu vou ler o texto mais profundo, está lá em 1 Rei, capítulo 8, verso 46, e não há um que não peque, falando lá, né? Esse pecado que eu falo, é pecados maneiros, pecado que não costuma fazer. Até sonho não é peca, até dormir não é peca, não tem que escape. Então, meus caros ouvintes, eu vou ler aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 17, o que eu vejo aí que os religiosos dizem, de que é pecador, principalmente protestante, que diz que são crentes. Nem o Jesus deles, o Jesus que eles creem, ele não tem nem respeito por ele. Sabe por quê? Porque a partir do momento quando eles dizem
que são pecador, está chamando o filho, se fosse o filho pai eterno, está desmoralizando ele. Porque eu não sou pecador, não sou pecador. Porque se eu não sou pecador, eu estou sendo justificado no filho pai eterno. Então o filho pai eterno é quem limpa o meu pecado. Ele é justo. Então se eu estou nele, então sou justo também. É por isso que o texto que eu vou ler agora, vou deixar bem claro, lá em Tiago, lá em Gálatas capítulo 2, verso 17. Vamos para lá. Vamos para lá. Gálatas capítulo 2, verso 17. Diz assim, ó. Vamos ler. 2,17 diz os Gálatas. Vou ler aqui para o ouvinte, viu? Vamos lá. Mas se procurando ser justificado no Mashiach, está aqui o Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se acaso o Mashiach ministro de pecado? Claro que não. Então é isso, gente. Então a partir do momento eu não posso dizer que eu sou pecador. Eu não sou pecador, eu sou santo. Porque o meu mestre, ele é santo. Ele não é pecador. Então, uma falha que eu cometer, eu não posso que sou pecador. Não. Ele é santo e eu estou nele, então ele larga o pecado. Ele é um advogado. Então eu não sou pecador. Eu sou santo porque ele é santo. Eu estou sendo justificado nele. Quero explicar direitinho para os ouvintes entenderem. E vocês que são religiosos, gente? Vocês são protestantes que vivem batizados de pastor, analise as Bíblias, analise a Escritura. Faça como eu fiz, analise, pesquise, busque entender essas coisas. Peça sabedoria ao Eterno, mesmo você está em outra religião, mas se você está buscando Ele, como eu sempre digo, tem zelo pelo Eterno, mas não com entendimento, como Deus leu no capítulo 10, verso 4, está tendo zelo pelo Eterno, mas não com entendimento, um dia você pode entender. Você vai entendendo, quem sabe Ele está vendo o zelo que você tem por Ele, e o Eterno vai abrir esse momento. Quem dá sabedoria é o Espírito Santo, que é o Akadesh. Então vamos ler o texto aqui. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, verso 2, eu vou ler novamente aqui. Eu leio Tiago novamente. 3, verso 2. Vamos para lá. Tiago 3, 2. Está dizendo assim. Porque todos tropeçamos. Não está dizendo pecamos. É aquilo que eu falei nesse instante. Tropeço. Diz assim, no 2, capítulo 3, verso 2 do livro de Tiago. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então até a gente falar uma palavra errada, nós tropeça. Então, se o homem ele mede as palavras antes de dizer, ele mede, ele maquina, ele calcula para dizer algo para não prejudicar ele, então ele é perfeito na palavra, ele refreia a sua língua. Então até falar, a pessoa peca. Eu vou comparar uma palavra com matar de maneira nenhuma, porque existem 10 mandamentos. E esses pecados pequenininhos não estão nos 10 mandamentos. O pecado para a morte é pecado contra os 10 mandamentos do Pai Eterno. Aí vem a lei de 613, aí é um conjunto. Aí tem a obra, né? Como ele diz, Gálatas capítulo 5, verso 19 ali. As obras quem pratica, né? A bebediça, a farra, folia, essas coisas, né? Fornicação, ali chama-se outro pecado, que é a obra que leva o homem para a perdição. Depois eu leio, em outra ocasião, eu leio mais essas coisas, essa doutrina. Eu estou falando a respeito do pecado. Vamos ler, meus caros ouvintes, vamos ler lá em... Eu vou ler agora, né? 1 João capítulo 2, eu prometi, né? O advogado, 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim, olha. Aqui na frente, né? Que é epístola. Aqui, ó. Capítulo 2, verso 1 João. Vamos ler. Diz assim, ó. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto do Pai, o Filho Pai Eterno, que é o Mashiach, já está vendo? Eu não devo pecar. Um cara quando ele se converte, ele não é pecador mais, não pode pecar mais. Então se ele cometer um pecado, mesmo sendo pecado grave, deu um escorrego ali, cometeu uma falha grave, mas ele volta atrás, se arrepende e não vai fazer mais, então o Filho Pai Eterno ele é seu advogado. Ele está aqui ao lado do Pai, intercedendo. Então, meu caro ouvido, quero que você entenda tudo dentro dessas coisas. A maneira de pecar. Vamos ler as coisas aqui. Eu escrevi aqui, tem advogado. Então, lá no livro nessa Bíblia aqui de Jerusalém, eu acho interessante o seguinte. Essa Bíblia aqui é a Bíblia católica, é a Bíblia completa de Jerusalém, a Bíblia católica. E essa Bíblia sendo católica, você vê que os sacerdotes não lê para o povo. Sabe por que não lê para o povo? O povo não aprende nunca. Não aprende o que é as coisas. Sabe por quê? Porque eu fui católico, muito tempo, 35 anos, e ele não lê a Bíblia. Ele pega um textinho, lê 4 versículos e fala uma filosofia desse tamanho.
vai filosofar dentro do texto. Ou seja, amor para cá, amor para lá, que neles mesmo tem amor. Vamos ler um de Eclesiástico, porque esse livro aqui tem assim, o Eclesiástico e Eclesiaste. É duas maneiras, dois livros, é livro Eclesiastes e Eclesiásticos. Eu vou ler o livro de Eclesiastes aqui. Vamos ler lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Verso 8, livro de Eclesiastes, a Bíblia aqui. Vamos ler lá. Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Diz assim, ó. Versos. Aqui, meu pai, deixa aqui. 7, verso 8. Vamos ler. Não repita duas vezes um pecado. Está vendo que eu disse esse instante? Não repita duas vezes um pecado. Porque já do primeiro não sairá impune. Capítulo 7, o verso 8, no livro de Eclesiásticos. Essa Bíblia completa, né? A Bíblia de Jerusalém. Mais na frente um pouquinho, no capítulo 34, verso 31, marquei tudo direitinho aqui, vamos para lá, a mesma carta. 34, verso 31. Isso, 34, 31, diz assim, olha. Assim o homem que jejua por seus pecados, depois vai e comete de novo. Quem ouvirá a sua oração? Quem proveito tirou de se humilhar? Quer dizer, eu cometo um pecado, oro ao Pai Eterno, peço perdão e pratico de novo. Aí volto, oro, pratico novamente. Aí eu oro, vem, é assim. Não é desse jeito. Não é assim. A pessoa que pecar, o filho do Pai Eterno, quando ele recebe a unção do Pai Eterno, ele vai temer o Pai Eterno. Ele não é mais pecador e não pode mais pecar. Sabe por quê? Porque ele tem o Espírito Santo que está conduzindo ele. A mente dele vai ser para o eterno. Outra coisa, viu? É se dedicar à palavra do Pai Eterno. Não é chegar e entrar em igreja que vejo por aí, os protestantes fazendo coisa errada. Certo? É separando, casando com outra, e vê a Cristo e se fala. De dever, se eu tenho mau testemunho, eu vejo. Estou devendo, vende a preto, não me paga, eu mesmo fui vítima, é uma miséria. Eu estou mostrando aqui o que é a maneira de pecado. Vamos ler mais texto aqui, eu deixei tudo detalhado direitinho, as maneiras para explicar a maneira dos pecados para o ouvinte entender. Vamos para a Bíblia, vamos entender o que é a Bíblia. Pega filho do diabo, como ele deixa instante, né? E vamos ler agora no livro de... Vamos ler, olha, outra coisa que Roma pregou para o povo, fala, gravíssimo, isso eu tenho debatido com muitos religiosos, principalmente católicos. Roma diz que o Eterno ama o pecador. De maneira nenhuma. Eu vou ler o texto para vocês na Bíblia, qualquer Bíblia. João capítulo 9, o verso 31. Qualquer Bíblia que eu pegar aqui, ó. Isso é Novo Testamento, vamos ler, ó. Se o Eterno ama o pecador, né? Vamos ver lá. João de Lucas, né? Lá atrás, aqui, ó. Capítulo 9, verso 31. Vamos ler o texto, né? Aqui, ó. Vamos ler. Vamos ver se o Eterno ama o pecador, né? Aqui diz assim, ó. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Veja nessa Bíblia aqui de Jerusalém o que é que ela diz. Essa daqui. Vamos ler lá. 12. No livro de Eclesiastes. Vamos ler lá. 12. Vou ler para os ouvintes. 12 diz assim, olha. Aqui. 12:6. Como é que está dizendo lá? Veja o que é que diz lá. Pois o próprio Altíssimo detesta os pecadores. Está aqui, ó. Está vendo aí? Para vocês entenderem, gente. Vocês que vivem praticando pecado, tenham cuidado. Porque eu vejo muitos coitados que não aprenderam a doutrina, então começam a praticar pecado. Sabe por quê? Porque não é instruído. Então eu estou mostrando aqui para vocês que pecam, deixe isso. Pecado é parte do Satanás. O pecador, Satanás, pecou dentro do jardim do Éden, pregando mentira, falando coisa errada, ele deve matar e destruir. Então eu estou mostrando isso para vocês, porque vocês não receberam essa doutrina, também não recebi essa doutrina. Essa doutrina eu recebi agora porque eu leio a palavra e até me dá entendimento da doutrina. Se for procurando nas igrejas, não tem essa doutrina, e principalmente na católica. A católica diz que todo mundo é pecador, quem tem pecado é a primeira pedra, e rezar
para Maria, Santo Fulano, Santo Beltrano, intercede sei quem, Santo Fulano já morreu, e adorando as estátuas, idolatrando as estátuas, né? Procurando. Não é assim, gente, não é desse jeito. Engana um povo vaidoso que não entende nada, certo? Então a minha intenção é mostrar isso para vocês, caros ouvintes, que muitos presídios estão cheios de gente pecadores, sabe por quê? Porque não foram instruídos. Porque se tiver instruído direitinho o que é um pecado, o que é temer o Pai Eterno, tenho certeza que muitos não praticavam isso. Mas se não tem doutrina, então se para, eu não falei antes aqui, o cara diz para fumar está fumando um cigarro e matar uma é a mesma coisa, então se ele fuma 20 cigarros por dia, para ele está matando 20 pessoas. Então para ele matar uma pessoa é ligeiro demais. O que é que ele passa a temer? Ele não tem medo do Eterno, passa a ter medo da polícia. Ele não tem medo do Eterno não, desse jeito que o João pregou. Não, quando o cidadão, uma pessoa teme ao Pai Eterno, ele vai ter medo da polícia, ele não dá trabalho à polícia. Eu nunca fui na delegacia, eu não sei nem como é. Eu só fui tirar documento quando eu era de menor. Então, sabe por quê? Porque eu temo ao Pai Eterno. Quando eu temo ao Pai Eterno, eu sou amigo da polícia, porque eu não dou trabalho a ele. Não, meu caminho é aberto para lá e para cá, ué. Todo mundo gosta de mim, o caminho é livre, meu nome é limpo, em todo lugar que eu chego. Sabe por quê? Porque eu temendo ao Pai Eterno, eu passo a temer a polícia e respeitar a polícia. São meus amigos. Então, sou isso, eu estou explicando para vocês direitinho a maneira como é o pecado. Vamos ler aqui. Vou ler aqui, né, a respeito do Deus detesta o pecador, Eterno detesta, não é um pecador, não é um pecador. Não, Eterno não é um pecador, Eterno detesta o pecador. O pessoal estão aí, olha, eu vou ler o texto aqui, diz assim, eu vou ler no livro de 15, 14 a 20, a mesma carta de Eclesiastes, 15, 14 a 20, vamos para lá. 15, 14 a 20. Diz assim, vamos lá ler, né? É muito bom ler, muito bom. Diz assim, desde o princípio, ele criou o homem. Olha, o Eterno criou o homem desde o princípio. E abandonou nas mãos de sua própria decisão. O Eterno, ele fez o homem e desprezou, ou seja, toma, decide o mundo agora. O mundo é teu, decide. Continuando o texto aqui, no 15. Se quiseres observar os mandamentos, para permanecer fiel ao seu prazer, ele colocou diante de ti o fogo e a água, para que queiras entenderes as suas mãos. Diante do homem está a vida e a morte. Ser-lhe dado que preferir é grande, pois sabedoria do Senhor, ele é o Todo-Poderoso e tudo o Senhor de todos, para que teme e conheça todas as suas obras. Então o Eterno fez o homem e botou assim, então faz agora. Tu tem sabedoria, agora tu fala o que quiser. Então eu faço o bem se eu quiser e faço o mal se eu quiser. O bem é do Eterno e o mal é do inimigo, né? Vamos ler aqui no livro mais à frente um pouquinho. Lá em 2 Macabeu, capítulo 6, verso 14. Eu vou ler aqui o texto aqui. 2 Macabeu, 6, 14, né? Vamos para lá. É 2 Macabeu aqui, 6, 14. Vamos ler aqui. Diz assim, ó. Vou ler para os ouvintes, viu? 14. Pois não é como... Aqui a respeito de... Depois vou dar essa doutrina a respeito da predestinação. Quem é povo do Eterno e quem não é povo do Eterno. Eu vou explicar direitinho, porque a genealogia que eu deixei fala lá, né, de Abraão até o filho do Eterno. Mas não fala de Abraão para trás. Depois faz a genealogia direitinho a chegar onde eu peço, onde eu cheguei, aonde vocês também querem que você chegue, para entender o povo do Eterno. Eu vou ler o texto aqui em cima, diz assim, ó. Agora os que viveram entre na mão deste livro, gostaria de exaltar que não se desconcerta diante de tais calamidade, mas pense antes que esse castigo não sucederá para a ruína, mas para a correção. É Eterno dando corrigindo o povo da nossa gente, de fato que deixa impune, não deixa impune por longo tempo os que cometem impiedade, mas imediatamente atingi-los com castigo e sinal de grande benevolência. No 14 assim, pois não é como nós, outras nações, que o luganismo soberano espera até puni-las, que elas se cheguem ao cúmulo dos pecados. Não é assim que ele decidiu proceder com relação a nós. O que eu quero dizer com isso, gente? O povo está pecando, né? Nós vemos que o pecado está crescendo cada vez mais. Eu sou dos anos 60, então nos anos 60 não era o pecado como está agora. 70, 80, está crescendo mais cada vez mais. E o pecado chegou a um ponto hoje, nós vemos, né? Mãe matando os filhos, não é prostituição, é filho de internação com as mães, os pais chupando as filhas. Tem que crescer, sabe por quê? Quanto mais cresce esses pecados deles, vai chegando ao cúmulo. Porque quando chegar ao cúmulo, a Eterno vai punir.
Eu não vejo nada hoje absurda. Quando eu vejo uma pessoa fazendo qualquer coisa absurda, para mim sabe o que é? Entender a palavra. Porque tem o pecado dos pecadores tem que crescer mesmo. Quanto mais pecam, mais tem que crescer em pecado. Cresce, cresce, cresce. Para que chega um dia que o Eterno vai punir. Está chegando só o dia que o Eterno está olhando e o pecado crescendo para o Eterno punir esses pecadores. Como eu expliquei no texto aqui, li o texto aqui para vocês. Então, gente, vamos ler aqui na frente mais um pouquinho. Vamos ler, veja só. O pessoal, os religiosos, os protestantes, aí está na igreja crendo em Jesus. Crendo em Jesus, né? Aí comete pecado. Conheço gente que matava gente por aluguel. E o que aconteceu? Depois, acho que cansou, acho que gastou dinheiro com advogado, pegou cadeia, aí depois foi para uma igreja evangélica. Não é evangélica, é protestante. Aí aceitou mesmo Jesus. Veja só, o cara com a católica, não estou falando de todos, não estou regenerando todos, mas a maioria. Eu fui católico há 35 anos, eu sei o que é um católico, eu sei muito bem o que é. Acaba não vem falar que eu sei o que é. Então eu não estou falando de todo mundo, mas tem gente que é legal, tem gente que é boa índole, está enganado, está na igreja errada. Eu estou pregando essa pregação para que uma pessoa que é no caso saia dela. O Eterno falou no Apocalipse capítulo 18, verso 4, ele disse: saia dela, meu povo, para ser conto dos seus flagelos, nem para expor de suas culpas. Então o Eterno está mandando alguém sair dela. Eu saí do catolicismo e jamais eu voltarei. Sabe por quê? Porque eu tornei judeu, povo do Pai Eterno. Então, gente, ao povo do Pai Eterno, ele não pode estar pecando, ele não comete pecado, porque ele é justo, ele é puro. Vamos ler no livro de Hebreus capítulo 6. Preste atenção nisso que eu vou ler agora. Hebreus capítulo 6, né? Vamos ler lá. 6, qual está o 6? Por diante. Capítulo 6, vou ler aqui. Hebreus capítulo 6. Veja como é que diz, viu? Vou explicar isso direitinho para vocês. Diz assim: de fato, capítulo 6, o verso 4 até o 6. De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste e receberam o Espírito Santo, e experimentaram a beleza da palavra do Eterno e a força do mundo que há de vir, e não obstante, no 6, decaíram. É impossível de que renove a conversão segunda vez, porque da sua parte crucifica novamente o Filho do Eterno e expõe a injúrias. Veja só, o cara está crendo em Jesus, crendo em nome de Jesus. Aí ele está na igreja católica, estou falando de todos, falando de alguns. Aí pinta e borda, mata, adultera, rouba, pinta e borda. Aí quando ele na frente está velho, às vezes gastou dinheiro com advogado, às vezes pegou cadeia, passou muito tempo, ou está cansado, está velho, não pode correr mais. Então o que é que ele faz? Aí vai aceitar o mesmo Jesus de uma igreja evangélica. Ô gente, e assim é? E assim o cara pegar, crer em Jesus e correr para o mesmo Jesus, tá assim, aquele Jesus que ele estava nele, ele disse que vou pecar. Ele foi para outra igreja aceitar o mesmo Jesus, o mesmo nome de Jesus, o mesmo nome. Eu estou falando de nome. Aí o que eles fazem? Aí ele diz: não, mas o Jesus da católica é o morto. Não, é o mesmo nome. Não tem diferença, é um J, um E, é S, U e S. Jesus. É um nome aqui, é um nome ali, é o mesmo Jesus. Aí o cara faz, corre para lá dizendo: agora está salvo, está santo. Aceitou Jesus, quer dizer, aceitou Jesus do cristianismo, além do nome ser errado, e ainda cometeu outro pecado. Vamos na Bíblia do livro de 10, do livro de Hebreus, mesma carta de 10 de Hebreus. Vamos ler novamente aqui um pouquinho, Hebreus capítulo 10, 26, diz assim, ó. 10, 26, livro de Hebreus. Veja o que é que diz. Hebreus 10, 26, diz assim, ó. Vamos ler aqui. Diz assim: pois se pecamos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelos pecados. Veja o que o texto diz. Se a sorte desse protestante é que esse nome de Jesus não é o nome de salvação. Não é. Esse nome de Jesus é o nome pagão, é o nome do cristianismo. Esse nome é totalmente um nome diferente. O nome do Filho do Pai Eterno, o nome do Pai é Iá, o nome dele. E o nome do Pai também é Iá. O filho do Pai, quando ele estava aqui no mundo, foi chamado de Emanuel. Iá conosco. Ele vai receber o novo nome dele. Então o que é que eles fazem? Esse nome de Jesus, eles, se fosse o nome verdadeiro do Filho do Pai Eterno, não tinha salvação para eles mais. Sabe por quê? Porque eles pecaram voluntariamente. E a palavra diz aqui que eu li: quem peca voluntariamente não resta mais sacrifício. Quer dizer, o cara peca, corre para uma igreja, chega na outra igreja, corre de um lugar para outra. Quer dizer, troca. Chama-se, por isso que antigamente chamava apostasia. Por isso que na antiguidade era apostata.
Hoje não, hoje mudou o nome, é evangélico, né? Eu não chamo isso de evangélico. Evangélico é pratica a palavra. Evangélico é aquele que pratica os mandamentos, está ali direitinho, observando direitinho, está na doutrina, está no nome, está na fé e está na obra da fé. Chama-se evangélico, mas esses religiosos ali, meio atingentes, para mim não é evangélico, chama de protestante. Então, varão, está aí, estou dizendo para vocês, o que é o pecado que uma pessoa costuma fazer e diz que, não, agora estou santo, não. É como eu quando era católico, quando eu me converti, crendo no nome do Pai Eterno Iá, praticando, batizei nesse nome, não teve nada, depois dessa doutrina, e agora não posso mais pecar. Não posso mais pecar, sabe por quê? Porque tudo que eu fazer agora, eu vou prestar conta. Eu vou prestar ao tribunal, vou prestar conta diante do Pai Eterno. Vai se abrir o livro da vida e vai se abrir o livro da obra. Toda obra que eu praticar, vai estar escrito lá, tal dia, tal mês, tal hora e tal ano. Tá tudo lá direitinho. Então eu não posso. Agora se eu cometer uma falha, um escorrego, eu peço perdão ao meu Pai Eterno e para o filho dele me perdoar, e o Pai Eterno ter dó de mim, eu não pratico mais. Eu cuido de santificar, depois dou outra doutrina de santificação também. Eu quero essas doutrinas tudo direitinho, tudo individualmente para você entender. Vamos ler mais à frente um pouquinho aqui. Eu vou ler aqui no livro de Eclesiastes, novamente, capítulo 8, verso 5. Vamos para lá. Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, diz assim, ó. Vamos ler aqui, 8, 5, diz assim. Veja o que esses povos são. Só assim, deixa isso aqui, ó. Não despreze o homem que abandonou o pecado. Eles não são evangélicos. Eles apenas abandonaram o pecado como uma pessoa está idosa. Uma pessoa de 80 anos, 90 anos não pode nem andar mais, ele não pode mais correr porque, da polícia, ele não pode se esconder mais, não tem força para correr, então ele se converteu. É como os enfermos, estão no hospital. Quantas pessoas estão lá na enfermaria, lá deitadas lá, então deixou de pecar, aceitando mesmo Jesus. É como com esse pecador, deixa de pecar, aí vai, corre para a igreja, é a pessoa que a palavra diz aqui, eu não desprezo ele, sabe por quê? Porque ele abandonou o pecado, só apenas abandonando o pecado. E a Bíblia diz, não despreza esse povo, ele apenas abandonou o pecado, não estou pecando mais. Então, dê um passozinho a mais. Vamos ler mais na frente um pouquinho. Lá no livro de Sabedoria, capítulo 4, verso 20, eu vou ler aqui, nessa Bíblia aqui mesmo, né? A Bíblia a completa. Sabedoria, capítulo, diz assim, capítulo 4, verso 20. Eu vou ler aqui, vamos ler, né? 4, 20, diz assim, ó. Quando tiveres de prestar conta de teus pecados, viram cheio de terror. Veja só, o pessoal está pensando que peca, vai ficar por isso mesmo. Olha, todo pecado que quando cometer aqui na terra, no dia da acusação dele, do julgamento dele, os pecados vão vir para acusar ele. Vai vir tudo para acusar ele, tudo para acusar. Sabe por quê? Porque quanto mais ele comete pecado, mais a acusação vai ser mais e mais. O pessoal está pensando que quando peca, morre ali. De maneira nenhuma. Os pecados vão acusá-lo no dia do julgamento dele. Se ele tiver uma culpa, tantinho assim, ó como é que fica. Então, os pecados vai vir acusando ele, vai acontecer. É lago de fogo, né? É inferno de fogo, né? Como diz a palavra, lago de fogo, né? O que reinou de fogo. Então, vamos ler aqui no livro de lá em Tobias, capítulo 10, verso 10. Lá em Tobias, capítulo 12, verso 10. Vou ler aqui. Tobias, capítulo 12, verso 10. Deixa eu ler aqui, como é que está dizendo lá, né? Tobias, capítulo 12, verso 10. Diz assim, os que cometem o pecado e a injustiça são inimigos da própria vida. Está vendo? A pessoa que comete pecado e a injustiça é inimigo dele mesmo. Nem dele mesmo ele gosta. Sabe por quê? Porque ele vai prestar conta dele juízo. Aqui, e tem uma coisa, viu? E olhe, se brincar. Tem gente que vai prestar nem conta, sabe? Porque não vai ver nem o Todo-Poderoso, aquele que o criou, aquele que deu a vida, deu o mundo para viver, o ar para respirar, os alimentos do ponto melhor. Acho que tem gente que não vai ver nem ter esse privilégio de ver o louvor do Pai Eterno e ver o poder dele. Então, gente, passando para você direitinho, vamos ler mais coisas sobre o pecado. Vamos ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 9. Eu falei ali atrás, não vou ler. Porque a lei, ela freia o pecar. Freia. Eu tenho que ser justificado no Filho do Pai Eterno e também ter justificado dentro da lei direitinho. Porque a lei ela não terminou. Eu já li antes anterior da doutrina da lei. A palavra de Deus, eu não falei não. Vou reforçar, diz assim, Provérbios capítulo 28 e o versículo 9. Diz assim, aquele que está para os ouvidos de ouvir a lei
Até a oração dele é abominável. Até ele orar, ele está pecando. É abominável. Será que isso é sério? Qualquer Bíblia aqui, Provérbio, vou ler essa daqui aí. Provérbio, vamos ler para Provérbio aqui. Ó. Vou ler o texto, para ninguém dizer que eu estou aumentando ou diminuindo. Vamos ler o texto aqui. Ó. Provérbio, capítulo 28. Aqui, ó. Provérbio 28 aqui. 28, 9, diz assim, ó. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações será abominável. Se o cabelo tapar os ouvidos, não quiser ouvir a lei do Pai Eterno, até a oração dele, ele está pecando. Será que o pecador é difícil para ele? É por isso que a palavra dele de Pedro lá na frente, Pedro, capítulo 4, verso 18, é com dificuldade que um justo vai se salvar. Em que situação vai comparecer o ímpio e o pecador? Eu vou ler mais coisa assim, aqui na frente, eu já li, né, com o capítulo 15, 20. Lá em capítulo 15, verso 9, no livro de Eclesiastes, veja o que diz lá. Aqui, ó, 15, 9 no livro de Eclesiastes. Vou ler para vocês aqui, ó. 15, 9 de Eclesiastes diz assim, ó. Veja como é que diz. Eu gosto de ler o texto para ninguém dizer que eu estou mentindo. 15, 9 diz assim, ó. 15, 9, ó. O louvor não é belo na boca do pecador, pois não lhe foi concedido pelo Eterno. O Pai Eterno não deu licença para ninguém louvar ele, o pecador louvar ele. Não deu licença. O que eu vejo o pessoal é prostituta, é matador, é mesmo mundo de bagunça. É Deus para cá. Ainda bem que não sabe o nome do Pai Eterno, não sabe esse nome sagrado. É bom que não sabe esse nome. Para estar machucando o nome, é bom que não saiba. Deus é bom, pega na mão de Deus, louvor não sei o quê. Olha, a palavra da Eterno está dizendo aqui que o que? O louvor não é bem na boca do pecador, pois não lhe foi concedido pelo Eterno. O Eterno não deixou, autorizou o pecador louvar ele. Ele louva, para que nem história, para justificar, para dizer aqui, até louvar, eu sinto constrangido, um pecador está louvando o Pai Eterno. O Pai Eterno é santo, o Pai Eterno é santíssimo, ele é mais do que santo, ele é santíssimo. Para eu falar do Pai Eterno, respeito meu Pai, eu tenho que lavar a boca, escovar a boca, se for possível até com água de coco, porque o Pai Eterno é santíssimo, é sagrado, é justo, é puro. Eu vejo o pessoal pecando e bordando, aprendendo o catolicismo, Deus ama pecador, quem tem pecado tira pela pedra, todo mundo é filho de Deus, aí concede, deixa espaço para o homem pecar. Com isso, o pessoal está pecando, cada vez mais brincando com o Pai Eterno, não tem nem respeito por ele. Então vamos ler mais texto aqui, quero deixar bem declarado direitinho a respeito do pecado. Esse assunto é muito prepresso, é um assunto pesado. Eu vou ler aqui lá no livro de Provérbios capítulo 14, verso 34. O que é que diz lá? 14, 34, diz assim, ó, qualquer um aqui. Isso aqui, 14, 34, livro de Provérbios. Vamos ler lá, né? Provérbios 15, 34, diz assim, ó, 14, 34. Provérbios 14, 34, diz assim, ó. São esses textos pesados para vocês entenderem. Diz assim, ó. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos, o que é vergonha. A palavra opróbrio no dicionário é vergonha. O pecado é vergonha de uma nação. O pecado que vive por aí é uma vergonha dos povos. Se todo mundo fosse justo, esse mundo era outro. Mas o pecado é a vergonha, é o opróbrio, é a vergonha das nações. É uma vergonha, é um nojo, certo? É um nojo ver os pecados. E as autoridades, fazendo a história, botando os advogados defendendo como que não presta. São corruptos. Então, isso é isso que eu estou explicando para você. Lá em Jeremias, capítulo 5, verso 28. Vou ler lá. 5, 28 de Jeremias. Diz assim, ó. Jeremias, capítulo 28, né? Capítulo 5, 28. Vou ler aqui. Vamos ler lá aqui. Jeremias 5, 28. Vamos ler, né? Diz assim, ó. 5,28 está aqui. Engordam, olha, engordam, tornaram-se nécio, ultrapassaram até o limite dos malignos. O pessoal diz que Satanás é ruim, mas o ser humano, ele chegou a um ponto que ultrapassou o Satanás. Os pecados dele estão sendo tão graves que está ultrapassando o limite. O Satanás não vive matando, mãe matando criança, que eu vejo aí no repórter, nem filho, os pais estuprando as filhas. Satanás não faz isso. Então o homem ultrapassou o limite do maligno, ele ultrapassou o limite do Satã, para você ver o que é o ser humano. Para você ver aqui que o mundo diz que Satanás é ruim. Tem o ser humano que é pior do que Satanás. São os textos da Jeremias, capítulo 5, verso 34, né? 28, aliás, 28, aqui. Engordaram, então ultrapassaram o limite do mal. São essas coisas para você se converter. Se quiser se converter, isso não é um problema de você. O cara está prestar conta de si próprio.
Vamos ler mais coisas aqui. Pronto, eu terminei a respeito do pecado. Então, eu vou ler aqui a respeito agora de santificação. Aí você diz, não sou santo, eu sou santo. Aqui, José, eu sou santo. Sabe por que eu sou santo? Porque a palavra me ensina a ser santo. E me ensina a ser santo, então eu vou pregar daqui a pouco sobre a santidade. Eu sou pessoa do Eterno. Muito obrigado e até a próxima.